Olá, sou Márcio Takata, da Greener. Bem, dando continuidade a um tema tão relevante para o mercado de energia solar e geração distribuída, o tema financiamento volta à tona. E neste episódio a gente vai conversar com alguns importantes agentes financiadores, os bancos, e entender deles, qual a visão deles, o que a gente poderia fazer eventualmente para melhorar acesso ao financiamento. Bem, vamos lá ouvir deles qual que é a opinião com relação ao financiamento à geração distribuída. Queria saber um pouquinho dos fundos disponíveis para financiamento em projetos de IGD. Dessas linhas de financiamento, quais os requisitos, que garantias são exigidas, e quais são os prazos e o valor mínimo para investimento, para a gente entender um pouco melhor como isso se adequaria aos projetos de geração distribuída. O BRDE é um banco que atua na região sul do Brasil, é um típico banco de desenvolvimento, tá? E nos últimos anos o banco tem atuado muito na geração distribuída. Então, o que o banco fez? O banco criou, em 2014 para 2015, um produto, na verdade é um produto nosso, guarda-chuva, que se chama PCS. Tá? Então, o PCS abrange a produção e o consumo sustentável. Tá? Esse produto nada mais é do que um produto guarda-chuva que abrange tudo aquilo que a gente já fazia no passado, mas de forma mais, digamos assim, organizada e mais transparente, para demonstrar de que forma que o banco tem atuado para ajudar nas questões climáticas e de sustentabilidade e assim por diante. Então, o PCS, ele é um programa com 4 eixos, um produto com 4 eixos. O primeiro eixo envolve a questão de reciclagem, principalmente de resíduos urbanos, etc. O segundo eixo é a questão da água, a preservação da água ou reutilização da água, enfim. O terceiro eixo é o agronegócio sustentável, que é a agricultura de precisão, com baixo impacto de carbono, esse tipo de coisa. O quarto eixo é para os municípios, onde a gente financia projetos que têm o viés de sustentabilidade, das suas mais diversas formas. E, finalmente, o quinto eixo dessa política, é um produto chamado da parte de geração de energia renovável ou eficiência energética, que aí entra o GD, a geração distribuída. Especificamente sobre fotovoltaico, que é o que interessa, nós temos várias linhas de financiamento que podem atender os mais diversos tipos de projetos. Assim, de maneira bem simples, eu posso dividi-los em dois tipos de proponentes, que vão tornar um projeto desses viável. O primeiro grupo de proponentes é aquilo que a gente chama da linha mais empresarial, que normalmente são pessoas jurídicas e com porte para fazer projetos de investimento aí a partir de geração de 1 mega aproximadamente, e projetos aí com financiamentos aí, com certeza a partir de 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões e assim por diante. Neste segmento, que é o segmento empresarial, nós temos recursos variados. O principal recurso é um recurso ainda oriundo do sistema BNDES, que normalmente é o sistema FINAME, o equipamento tem que ser nacional, e as condições elas são específicas se o equipamento está cadastrado lá no FINAME, mas também nós temos uma linha com recursos externos, que hoje a gente tem um recurso que a gente traz da Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, e que permite, aliás, já tem um enquadramento automático para quem faz investimento em geração distribuída. Outra linha que a gente atua muito é uma linha de recursos próprios um outro programa que o banco tem, que é o chamado BRDE Energia, que é uma linha também que a gente direciona para pessoas jurídicas para projetos acima de 1 milhão. Bom, cada uma dessas linhas tem suas condições de financiamento. Então, assim, resumidamente, pessoa jurídica com projetos maiores, acima aí, de financiamento acima de 700, 800 mil reais, a gente financia com essas linhas. Cada linha tem uma característica, então a gente pode, assim, resumidamente dizer, se o equipamento é nacional e está enquadrado na FINAME, a taxa de juros é em torno de 1% ao mês, entre 0,9% e 1% ao mês, com prazo de financiamento que é, em princípio, conosco 10 anos. Se o equipamento é importado ou ele não está cadastrado na FINAME, a gente pode financiar nessa linha que eu falei da AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento. Assinamos um contrato com o Banco Europeu de Investimento, também tem recursos para isso aí, mas são recursos em euros, então tem uma exposição cambial. A taxa de juros é em torno de 6% ao ano, taxa de juros simples, mas em euro.
3 ou 4 dias antes do vencimento da prestação, faz a planilha lá em euros e converte em reais para pagamento em reais. Tá? Então, é 6% ao ano mais a variação cambial. Tá? A vantagem dessa linha é que o prazo ele é 12 anos de financiamento e todos os estudos indicam que um financiamento desse com uma exposição cambial com um prazo acima de 7, 8 anos, a variação cambial ela se anula no longo prazo. Então, tu vai ter um mês que tu vai ter o aumento do câmbio por questões macropolíticas, a tua prestação em reais aumenta, mas depois, quando as coisas se estabilizam e o câmbio cai, a tua prestação no mês seguinte cai. Então, ao longo do financiamento, ela se anula essa variação cambial. Então, muitas vezes é interessante, né, tomar recursos em euros, porque tu viabiliza projetos de equipamentos que não necessariamente precisam ser nacionais ou nacionalizados. Tá? E às vezes tem vantagens, inclusive na largada aí, de preço de aquisição desses equipamentos. Às vezes tem 20% até 30% de variação dos preços. Então vale tomar um financiamento nessa linha e poder importar o equipamento e viabilizar ele. Os projetos, né, essa linha francesa Enobay, eles financiam 100% do teu projeto. Então tudo que tu precisa para fazer a GD lá, não só equipamento, infraestrutura, eu preciso reforçar a estrutura para botar lá em cima de um estacionamento, painéis fotovoltaicos, também financia. Então todo o teu projeto ele é englobado por essa linha. Então, esse é um grupo de tomadores de crédito que as condições, assim, de maneira geral, são essas. O outro grupo, que é a segunda parte, que a gente chama, que é o grupo do financiamento não empresarial. Quem é? Aí são as pessoas físicas, os produtores rurais, né, o pronafiano e tal, que esse grupo de tomadores de crédito, ele tem linhas diferentes, né, que se adequam ao perfil do tomador de crédito. Então, hoje, se for uma pessoa física, urbana, por exemplo, tem a linha do Fundoclima, que foi reaberta, tem uma dotação orçamentária que ainda está ativa, né? É um recurso que vem lá através do BNDES, mas a origem do recurso é o Ministério do Meio Ambiente. Tá? O custo dessa linha é 4% ao ano, 4,03% ao ano, taxa fixa final, com prazo de financiamento que pode ir até 12 anos. Tá? Se não me engano, até 2 anos de carência e 10 anos para te amortizar o financiamento. Pessoa física urbana, tá? Pessoa física produtor rural, tá? Ou uma PJ produtor rural, aí é um outro mundo, é outro segmento de crédito. E esse segmento de crédito envolve, se é o pequeno, se é o pronafiano, ele pode financiar na linha do Pronaf, a gente financia bastante isso, né? Desde que o equipamento esteja cadastrado também lá no Finame. Fundoclima e o Pronaf, as linhas do agronegócio, o equipamento tem que estar cadastrado lá na Finame e como Finame Agro, né? Que é uma característica de cadastramento por parte dos fornecedores dos equipamentos lá na Finame. Uma vez cadastrado lá, ele está apto a tomar o crédito no Fundoclima para a pessoa física urbana ou no Pronaf, se o produtor rural é pronafiano, ou seja, se ele pertence à pequena agricultura familiar. Né? Ele tem que ter a DAP lá, aptidão lá para cadastro como pronafiano. Tá? Se ele for um produtor rural um pouco maior, ele pode acessar recursos do Pronamp, né? O Pronamp ou o Inovagro, né? Que são duas linhas também do agronegócio que permite que ele coloque o painel fotovoltaico lá na sua propriedade, lá no campo. Tá? A condição dessas linhas são prazos de financiamento de 10 anos e taxa de juros de 6% ao ano, fixa também. Tá? Taxa final para o produtor. Né? Então, assim, resumidamente, essas são as duas grandes linhas de atuação nossa. Tá? O BRDE atua diretamente, né? O tomador do crédito vem aqui, conversa conosco, a gente financia ele, analisa o seu projeto, financia diretamente, através dos financiamentos com valor mínimo de R$700 mil. Tá? Por uma questão de infraestrutura, nós não temos agências em todos os estados, nós só temos uma agência por estado, o corpo técnico ele é pequeno, o banco ele é enxuto, né? Então o banco ele tem que focar nos projetos um pouco maiores. Então, a partir de R$700 mil a gente atende diretamente. E faz isso todo dia, que é o nosso core aqui. Tá? Mas a gente atua também com projetos menores. Aí nós utilizamos uma rede de empresas que a gente chama de empresas conveniadas nossas. O banco atua como um banco de segundo piso, né, de segunda linha, como a gente diz. Né? Então, essa conveniada nossa é que faz toda a interlocução com o cliente tomador de crédito lá na ponta. Então, por exemplo, um produtor rural pronafiano, ou uma pessoa física urbana que queira fazer investimento em GD, cujo investimento é menor do que R$700 mil, digamos 100 mil, R$50 mil,
150 mil reais de investimento, ele tem que procurar um desses nossos parceiros credenciados, que aqui na região sul são vários, né? Só para te exemplificar alguns. Sistema Sicredi é um deles, tá? Outro, Cicobi é outro deles. A Cressol, que também é uma cooperativa de crédito, também é um deles. Tá? E outros que a gente também tem, Unicred também. Então tem, né? Cada região aqui, cada estado tem um que atua mais ou menos, dependendo da sua atuação no estado. Eu posso dizer aqui pelo Rio Grande do Sul, que é onde nós atuamos, né, que aqui o Sicredi é muito forte, e o Cicobi agora está entrando também. Tá? E para a área médica, etc., a Unicred também tem uma atuação bem interessante aqui. O que esse pessoal faz? Eles atendem o cliente lá na ponta para os projetos abaixo de 700 mil reais de financiamento. Então, o proponente entra em contato com a Cicobi, com a Sicredi, com a Unicred, com a Cressol, e submete o seu projeto lá, eles analisam o crédito, tomam o recurso do BRDE e emprestam lá na ponta, nessas condições que eu falei ali há pouco. E como é que o banco faz isso? Bom, aí nós estamos fazendo a análise de crédito. A análise de crédito, ela é, evidentemente, caso a caso. Tem que olhar todas as condições de crédito de cada um dos nossos proponentes, seja cadastro, seja econômico financeiro, projeções, assim por diante. E sobre finalmente, mais uma questão que eu tinha falado, que eram os requisitos, né? Os requisitos, de maneira geral, então, além da garantia que eu falei, essas são as questões de cadastro, né, do proponente, que tem que ter um cadastro, não pode ter problemas cadastrais, nem problemas fiscais, etc. Né? Tem que ter certidões negativas, ou ser positivo com efeito negativo, depois para a gente efetuar a contratação. Tá? Assim, de maneira geral, é isso. O Banco do Nordeste, ele é um banco federal, né? Ele é controlado pelo governo federal e tem foco de atuação no Nordeste no Brasil, aonde podemos entender um Nordeste mais ampliado, né? Pois envolve também algumas cidades do norte do estado de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo também. Então, para os investimentos dentro desse Nordeste expandido, o Banco do Nordeste ele tem linhas de crédito assim, bastante interessantes. Falando especificamente de geração fotovoltaica, temos linhas que, para atender tanto a geração centralizada, ou seja, aqueles grandes projetos, tanto oriundo de leilão, ou seja, do ambiente regulado, quanto no Mercado Livre, mas também apoiamos projetos amparados em geração distribuída. E aí, no caso de geração distribuída, tanto para autoconsumo quanto para locação. Inclusive, é uma novidade que foi recentemente lançado, agora no mês de dezembro, desde o dia 3 de dezembro, está disponível na nossa rede, que é projetos para pessoas físicas, ou seja, para que as pessoas físicas possam financiar sistemas de geração solar dentro de suas residências. Essa é a grande novidade que passou a estar disponível a partir de dezembro de 2018. Anteriormente, a gente financiava somente para pessoas jurídicas ou para produtores rurais, e aí atrelado à sua atividade produtiva, que é a atividade rural. Mas, a partir de dezembro, para pessoas físicas implantadas nas suas residências. Bom, falando um pouquinho sobre as características, e aí eu vou dar mais detalhes sobre o segmento de GD. No caso de empreendimentos para autoconsumo, a gente tem projetos que podem, para pessoa jurídica, pode chegar até 12 anos, para pessoa física pode chegar até 8 anos. A taxa de juros sempre vai ser atrelada a IPCA mais uma taxa pré-fixada. Para a pessoa física, ela é 3,50% ao ano, para a pessoa jurídica, 2,7% ao ano. Isso no máximo. Essas taxas pré-fixadas elas vão caindo de acordo com o porte do cliente e da localização do investimento. Numa lógica de banco de desenvolvimento que quanto menor o cliente, menor é a taxa de juros. E quanto menos desenvolvido for o município, menor é a taxa de juros. Essas taxas que eu falei de 3,50 para a pessoa física e 2,70 para a pessoa jurídica são as taxas máximas. Então, é daí para baixo. A gente financia
os prazos, 12 anos, como eu falei, para a pessoa jurídica, 8 anos para a pessoa física. O que vai determinar a viabilidade é o quanto de economia vai ser gerado com a implantação daquele sistema versus a prestação que o cliente vai pagar. Então, isso é que atesta a viabilidade de um projeto, com base nesse parâmetro que eu aprovo uma operação de crédito. Isso quando eu estou falando para projetos de alto consumo, né? Porque também a gente financia projetos para locação. Então, para locação é um empreendimento comercial, você vai implantar lá, você investidor vai implantar aquela usina fotovoltaica e vai contratar com algum consumidor final aí, então a gente vai verificar exatamente qual vai ser o investimento que você vai fazer versus a sua receita gerada em função dessa venda de energia ou dessa locação dessa usina. E então esse projeto ele precisa ser viável financeiramente, ele precisa se pagar de acordo com as regras que o banco tem de estudo de viabilidade. Neste caso aí, a gente pode ter prazos de até 20 anos, né? Especificamente para os projetos de locação. E o que é que diz a política de garantias para a pessoa jurídica aqui do Banco do Nordeste, né? As garantias principais hipoteca ou fiança bancária, ou um conjunto dessas duas garantias. Então, esse tem sido a garantia que a gente vem adotando aí nos projetos que já financiamos. No caso, quando um projeto para pessoa jurídica e autoconsumo, muitas vezes o empreendedor ele dá o próprio empreendimento como garantia, ou ele já é cliente do banco e ele já tem outros financiamentos com garantias disponíveis nos outros financiamentos e a gente só aproveita essa disponibilidade e concede o financiamento. Eu não tenho ticket mínimo. Eu preciso só complementar um sistema que eu já iniciei, ou que eu quero, o sistema custa 40, mas eu quero entrar com 20, só quero mais 20 do banco. Tudo a gente faz, não tem problema. A gente tem sim um valor máximo, mas é um valor muito expressivo por grupo econômico. Aí a gente está tratando de empresas, né? Então, o máximo de financiamento que eu posso conceder para um grupo econômico é 1,8 bilhão. Então, isso envolve, basicamente, grandes projetos, no âmbito de geração centralizada, né? Eu acredito que em geração distribuída a gente não alcança esses números. Para a GD, a gente tem os dois produtos que a gente tem hoje, né, de crédito, que atendem bem o Finame Energias Renováveis e o Finame Fundo Clima, no subprograma Máquinas e Equipamentos Eficientes. O Finame Energias Renováveis é a nossa linha tradicional de Finame, só que a gente conseguiu fazer uma melhoria no sentido de que a gente permitiu o acesso de pessoas físicas a essa linha, que normalmente a gente só financia pessoa física, produtores rurais e na aquisição de caminhões. É um público bem específico. Para a energia solar, a gente conseguiu convencer a diretoria de que era necessário também dar apoio para esse tipo de geração, pela importância que ele tem, né, dentro do sistema a matriz energética, e a gente consegue financiar a pessoa física também no Finame. E o Finame Fundo Clima é uma linha de crédito que tem uma taxa e condições especiais, que foi uma forma que a gente também conseguiu convencer o banco a dar a entrada da pessoa física nessa linha, de forma que a gente pudesse alavancar, principalmente a distribuída. Então, a gente tem esses dois programas essas duas linhas como as duas principais para o setor solar fotovoltaico na parte da geração distribuída. Você perguntou a respeito das condições, né? Então, lá, Finame Energias Renováveis, a gente tem uma linha que pode ter uma carência de até 2 anos e o prazo de até 10 anos para o financiamento. O financiamento pode ser de até 100% do sistema, né, do sistema solar gerador fotovoltaico,
pode ir até 100% para MPME. Para a grande empresa, aí o percentual de financiamento cai para até 80%. Sim, aí a questão das taxas, né? A taxa de juros, ela é TLP, que é a taxa que o banco está utilizando agora em suas operações, mais a parte do banco repassador, né? Porque na geração distribuída, a gente faz através, o Finame é operado através de forma indireta, né? Através dos bancos credenciados. E aí são todos bancos comerciais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, e mais um sem número de bancos que são credenciados. Mas os principais estão credenciados junto ao BNDES e tem possibilidade de repassar as linhas de crédito. Já o Fundo Clima, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Ele tem também uma carência de até 2 anos, o prazo pode ser de até 144 meses, ou seja, 12 anos, né, para amortização, já incluindo a carência, e a taxa de juros é uma taxa fixa, porque enquanto o Finame não tem uma dotação, enquanto o banco tem recurso, a gente consegue fazer a operação nessa linha. Já o Fundo Clima, ele tem uma dotação, a tranche que a gente está operando agora é uma tranche por volta de 230 milhões, e ela vai sendo consumida. Quando terminar esse recurso, o protocolo é fechado, e aí a gente não vai receber operações até que se faça até que a gente consiga fazer um novo recebimento de recursos e aí destinar novamente. Então, esse é carência até 2 anos, prazo de 12 anos, percentual de financiamento de até 80% do sistema, e a taxa de juros, sim, limitado, só pode ser operado por bancos públicos, diferente do Finame, que pode ser qualquer banco credenciado. No Fundo Clima é só bancos públicos, é uma lei que dá essa restrição, não é uma imposição do BNDES, está na lei que rege esses recursos, e ele está aberto agora, nessa segunda tranche, a gente já fez uma em junho, a gente abriu em junho, mas os recursos se esgotaram rápido, em 45 dias a gente consumiu todos os recursos, e nessa nova tranche a gente fez uma limitação para pessoas físicas e pequenas empresas. No banco, pequenas empresas são até, que é a mesma segmentação que o governo usa para a questão do Simples, que é até 4,8 milhões de faturamento anual do grupo. E a gente está tentando alavancar os negócios, né, e dar condições de financiamento que são interessantes e façam com que esse mercado se desenvolva, né? Então, essas são as condições. Você também perguntou sobre garantias e as condições. Assim, essas operações, elas são indiretas. Então, quem faz a aprovação do crédito é o agente financeiro repassador do recurso do BNDES. Então, a empresa ou a pessoa vai até o seu banco e lá solicita a operação Finame, o banco vai avaliar o crédito daquela empresa ou daquela pessoa e vai dizer, eu te aceito para repassar esse recurso. Não aceito para repassar esse recurso. Ele vai dizer quais são as garantias, ele vai dizer se ele vai enquadrar no máximo da linha. Então, eu falei nos máximos, 10 anos, 12 anos, 80%, 100%, mas quem vai alocar isso é o banco repassador. Então, pode ser que, por exemplo, para você, Márcio, um agente faça 80%. Para mim, ele possa fazer só 60%. Para você, ele pode fazer em 6 anos. Para mim, ele só aceita em fazer em 4 anos. Então, isso é do agente financeiro. O que ele não vai conseguir fazer é mais de 10 anos, mais de 12 anos. Por quê? Porque aí é uma limitação nossa do programa do recurso. Então, garantias, todas essas questões negociais, inclusive a taxa no Finame Renováveis, que eu falei que é uma taxa que depende do banco, né, porque no Fundo Clima é fixa, ele vai dizer, olha, para esse cliente com perfil assim, eu vou ter um spread um pouco maior. Para um perfil assado, eu vou ter um spread um pouco menor. Então, isso vai depender da força que o cliente vai ter na negociação para demandar essa linha de crédito e também conseguir uma condição financeira melhor para o financiamento. Normalmente, o que acontece? Até pela experiência que eu já tive na ponta, lá em agência, o cliente, pessoa física, normalmente tem um spread maior do que o de pessoa jurídica.
a empresa maior tem um spread menor do que uma empresa maior tem um spread menor do que uma empresa pequena. Isso é natural da análise de crédito, mas aí depende de cada empresa, de cada negócio, essa questão de negociação com o agente financeiro. Hoje, o banco só financia produtos nacionais. O banco não financia produtos importados, seja em qualquer segmento a gente não financia. Então, para credenciar um sistema, basicamente o que é que você tem? O sistema, na nossa definição, são as quatro partes básicas: o módulo fotovoltaico, o inversor, a parte de sustentação, que pode ser fixa ou móvel, e a parte do cabeamento, a parte de conexão elétrica. Os módulos têm que ser nacionais. Eles têm que ser módulos que estejam credenciados aqui no banco por fabricantes que estão instalados aqui no Brasil. Você vai lá na lista do Finame e consegue consultar quais são. A parte de estruturas fixas, se forem fixas, elas têm que ser nacionais, o fabricante, a empresa que se credencia já mostra isso para a gente, e a parte de cabeamento também. Se for um tracker, o tracker precisa estar credenciado, também tem um código assim como o módulo ou o inversor. Então, basicamente, você tem que ter essas quatro partes, e no caso do inversor, você tem essa flexibilidade, por enquanto, de poder ser importado. Isso, quem faz esse trabalho é a empresa que se credencia. Quem compra, né, a empresa que vai financiar, vai oferecer, fornecer o sistema, ela tem que cumprir isso na hora da entrega, na hora do financiamento, para o financiamento ficar regular e o financiamento ser feito de forma correta. Para as coisas estarem certas, assim, aí eu acho que vale a pena ressaltar, uma empresa está credenciada e ela oferece uma condição de módulos importados, está errado. Isso não pode ser feito. A empresa, a gente tem um processo de acompanhamento, a empresa pode ser descredenciada, a operação é vencida, tem uma série de providências que são tomadas caso aconteça uma irregularidade. Os recursos são públicos, a gente tem essas premissas que devem ser cumpridas. Mas isso, quem faz essa etapa é a empresa que se credencia. Ela faz a priori. O trabalho de quem quer comprar é verificar no nosso site se realmente aquele código está ali habilitado. Então, ok, está habilitado, está certo, então pode ser financiado. Basicamente é isso que precisa ser verificado e acompanhado. Perfeito. A gente tem no Bradesco um portfólio completo para geração distribuída. Ele passa desde linhas de carteira comercial convencionais até linhas de repasses de BNDES. Nas linhas de carteira comercial mais conhecidas, a gente tem o CDC fotovoltaico, então um CDC específico para fotovoltaica, onde tem uma condição tanto de preço como de prazo específica para esse programa. O Bradesco tem incentivado muito essas linhas, né? Tem o leasing ambiental, o CDC ele é para pessoa física e pessoa jurídica, tem um leasing ambiental, que esse leasing é só para pessoa jurídica, mas é um leasing também voltado ao financiamento entre outras coisas, também de energia fotovoltaica. E depois eu tenho as linhas de Finame, de repasses BNDES, tem o Finame Energia Renovável, que é uma linha que também tem um prazo interessante, com carência e percentual de financiamento também mais elevado, uma taxa que é uma taxa de juros conhecida pelo mercado, que é com base em TLP, e o BNDES Novagro, que a gente também, dependendo do cliente, perfil do cliente, se for um cliente de agronegócio e tiver um projeto de inovação dentro da propriedade, a gente também consegue aplicar a linha de Novagro, que é uma linha extremamente interessante, porque tem um preço extremamente reduzido, né? Então, esses são os principais produtos que a gente pode dizer assim, que são produtos carimbados como exclusivos de fotovoltaica e que são produtos de prateleira, encontrados em qualquer lugar do Brasil, do Bradesco. Agora, a gente tem um grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que ele estuda projeto a projeto, são projetos maiores, e aí a gente estuda projeto a projeto, dependendo do projeto a gente sai com uma solução estruturada para aquele projeto. No CDC, a gente trabalha com ele, a princípio, a gente trabalha com ele para pessoas que são para clientes correntistas. Ele é um produto que a gente pode financiar até 100% do investimento, e aí considerando tudo, não só o equipamento, mas o serviço também. Tem uma carência que pode chegar até 90 dias, o prazo máximo dele até 60 meses, e é um produto que tem taxas extremamente atrativas. As taxas variam de acordo com o perfil da pessoa física ou da pessoa jurídica.
O que acontece? Como a gente trabalha com correntistas, a gente tem um perfil de risco do cliente já analisado previamente dentro do banco. Então, esse perfil de risco ele vai determinar o preço, o prazo, eventualmente até um pouco influenciar um pouco a carência e principalmente a condição até de uma garantia adicional ou não. Pode ser que eu tenha um financiamento, um CDC que ele nem tenha garantia, eu faço um CDC, uma garantia real, né? Eu faço um CDC simplesmente do equipamento junto com o serviço e não agrego nenhuma garantia real. Dependendo do perfil do cliente, para eu tentar fazer uma condição melhor, eu posso pedir solicitar uma garantia real, que aí facilita eu ter um prazo um pouco mais longo e uma condição um pouco melhor, né? Vai depender muito do perfil do cliente, né? O único produto, na verdade, que eu tenho um valor mínimo, acaba sendo o Inovagro, que eu tenho um valor mínimo de R$150 mil de investimento. Fora o Inovagro, a gente não tem um valor mínimo de operação. Acaba sendo muito projeto a projeto. Se ele já é correntista, teoricamente eu tenho o cadastro dele completamente atualizado. Por isso que é um dos pontos que é muito relevante, que ajuda muito o banco a conceder o crédito, é sempre ter o cadastro atualizado e sempre ter as informações, principalmente se for uma PJ, de investimento, expectativa de retorno, tudo já pronto. Então é quase que um mini plano de negócio no sentido de quanto que eu vou investir, qual que é a expectativa que eu tenho de redução de custo e como que vai me ajudar essa redução de custo a pagar o meu financiamento ou o meu empréstimo, né? Então essas são informações que eu preciso ter na entrada, na largada do processo. Se isso estiver pronto, se eu já for meu correntista, o cadastro está todo atualizado, que normalmente está, a concessão é muito rápida, porque eu já tenho quase que, dependendo da linha, eu já tenho quase que uma pré-condição aprovada para ele. Então, eu vou simplesmente submeter um crédito, ele pode ir até o gerente de relacionamento dele, pensando numa pessoa física, né? Vai até o gerente de relacionamento, ou mesmo uma pessoa jurídica, solicita o crédito, explica qual é a finalidade, o crédito é solicitado, uma vez aprovado, já é concedido praticamente imediatamente quando a gente está falando de CDC. Se eu estou falando de uma operação, por exemplo, de leasing, eu preciso, um pouco mais demorado, porque eu preciso entender quais são os equipamentos, eu preciso de uma descrição de todos os equipamentos, eu preciso relatar quem que é, desde o fornecedor, porque o que acontece? No leasing, eu compro o equipamento, o cliente vem até mim, fala o que ele quer adquirir, eu compro o equipamento e arrendo para ele. Então, o bem vai estar no meu nome e eu vou arrendar o bem para ele, né? Lembrando que é só pessoa jurídica no leasing. Então, já é diferente, é um processo um pouco mais complexo, que eu tenho que colher todas as informações de tudo que está sendo financiado. No Finame, se eu pego um Finame, o BNDES Inovagro, é muito o prazo do próprio BNDES. Eu tenho as linhas também, uma vez, né, já cliente, eu tenho todo o cadastro desse cliente, faço solicitação ao BNDES, o Bradesco já está no BNDES Online, que é um sistema de comunicação machine to machine com o BNDES, então é extremamente rápido o processo de aprovação e de contratação, e depois já peço o pedido de liberação, né? São 3 fases no BNDES, tem esse tempo de análise, né, que não é uma análise só do Bradesco, é uma análise conjunta Bradesco e BNDES, mas eu tenho um checklist, entregue para o cliente, uma vez entregue todas as informações, já faço a solicitação de aprovação e concedo o crédito. Então, vai variar muito, assim, eu diria que aqui a gente está falando de um crédito que pode acontecer, de um CDC, se estiver tudo já, né, encaminhado, o cliente do banco, tudo pode acontecer em D2, se for um Finame pode acontecer em D20, D15, D30, depende muito da agilidade com que o cliente também vai fornecer as informações necessárias para o gerente de relacionamento dele, ou eventualmente quando forem projetos, aí aqueles projetos maiores, aí vem para esse GT, a gente faz o estudo do projeto mesmo, e aí faz a concessão adequada, né? A gente acaba trabalhando com o PJ a partir de 0,99 ao mês, no CDC, na pessoa física de 1,5% ao mês, no leasing ambiental vai variar bastante, mas aí o leasing tem algumas condições diferentes também, né? Porque no leasing você não tem o IOF, mas tem o ISS. O ISS ele acaba sendo um pouco mais baixo que o IOF, principalmente na pessoa física. Tem o VRG, que é o valor residual garantido, que também pode variar contra a prestação. Para a pessoa jurídica, ele pode abater um pouco do imposto de renda também a despesa. Então tem algumas vantagens, mas ele vai variar de 1,82 a taxa, já incluindo ISS, a partir de 36 meses, e vai variar de acordo com o prazo também. No leasing eu posso fazer de 36 meses, até pelo bem, porque o bem determina o prazo mínimo de um financiamento de leasing, né? De um arrendamento mercantil, desculpa.
Então ele começa em 36 meses, pode chegar até 60 meses. Então isso vai variar também um pouco a taxa. Já no Finame Renovável, é uma taxa que é conhecida de mercado, que é TLP, que é a taxa de longo prazo, mais 1,05, que é o spread do BNDES, ao ano, né, 1,05 ao ano, mais o spread do Bradesco, que aí vai variar de acordo com o cliente. Então é uma taxa que é composta de TLP mais 1,05 e aí perfil de risco. O Inovagro, que aí é específico para agricultor, esse tem uma taxa que é uma taxa mais atrativa, em função até de combinar, né, dois fatores aí, energia renovável com agricultura. Então ele acaba tendo uma taxa, posso financiar até 90%, até 72 meses, e uma taxa de 6% ao ano final cliente, tá? Então aqui já com o spread do Bradesco embutido aqui nessa taxa, que é uma taxa do BNDES, é uma taxa pré-determinada, e o spread também é público aqui, o spread do Bradesco é 2,80, tá? No caso do Finame, eu esqueci de mencionar que o Finame pode ser até 24 meses de carência e até 120 meses para pagamento do financiamento. Tá? Especificamente no caso da energia solar, nós temos uma linha disponível já desde 2015, uma linha que vem cada dia crescendo mais devido à adesão dos nossos associados a buscar esse financiamento, devido primeiro momento, a oportunidade que foi, né, pelo lado da sustentabilidade, dos motivos de ter energia solar cada vez mais crescendo dentro da matriz energética brasileira, e também porque é notório, né, o quanto encareceu a conta de energia elétrica e o quanto, por sua vez, também tem cada vez mais reduzido os equipamentos para transformar a energia fotovoltaica em energia elétrica. Então, esse encontro de pontos, vamos dizer assim, tem tornado uma oportunidade muito boa para os associados do Sicredi. Aí já fica uma dica, né? Você me perguntou o que precisa ser para acessar essas linhas. O primeiro ponto, devido ao modelo cooperativista de crédito, é que o cliente, a pessoa física ou a pessoa jurídica que queira acessar esse financiamento, ele precisa ser associado de uma cooperativa do Sicredi. Ele pode ele não precisa ser um associado antigo, ele não precisa ser associado de algum tempo, ele pode associar-se exclusivamente até ou em primeira parte associar-se por esse empreendimento, e a partir de uma análise de crédito definida, a partir de uma análise do projeto também definido, do projeto de energia fotovoltaica, a gente vai fazer uma análise de crédito e também constituir uma operação de crédito que seja factível para financiar essa oportunidade. A linha em si, ela é bem abrangente. Nós temos uma linha única, vamos dizer assim, que tanto o associado pessoa física quanto pessoa jurídica ele vai ter praticamente as mesmas condições. Tá? Que condições são essas? Nós financiamos 100% do projeto, então não existe uma necessidade, uma obrigatoriedade de uma participação, de uma entrada, vamos dizer assim, do associado. Uma condição específica, pelo modelo, como eu falei, tem que ser associado. Ele não pode, ele precisa sim ter uma relação de associação com a sua cooperativa de crédito. Essas linhas elas vão de um prazo de até 10 anos. Eu falo de até 10 anos porque o projeto é um referencial para quanto que a gente precisa realmente trabalhar essa linha. Hoje, em geral, para uma pessoa física, esses projetos eles têm já se tornado viáveis a partir do 5º ou 6º ano, e uma pessoa jurídica, no máximo em 7 anos isso tem acontecido, mas se eventualmente, devido ali a uma composição de preço de energia, preço de equipamentos e prazo e taxa de juros também, a gente precisa de um prazo mais longo, a gente pode ir até 10 anos. Não existe uma garantia mínima necessária, assim, a gente não vai exigir o próprio equipamento como garantia, ou até mesmo uma hipoteca, um imóvel, mas sempre é importante, sim, se tiver uma garantia adicional, como qualquer operação de crédito, ela facilita muito o processo de análise, porque ela dá um conforto maior para a operação, mas não é uma premissa da linha. A linha ela vai operar com uma garantia de aval, com uma garantia também do próprio equipamento, se for o caso, que os herdados por uma garantia sempre ajuda, mas não é uma obrigatoriedade ter uma garantia real atribuída na operação. Em linhas de hoje, em torno de 1% a 1,1% ao mês, é uma taxa aí de negócios que estão acontecendo atualmente com essa linha de crédito. Então é um dado real, operações que estão acontecendo, a gente tem mais ou menos 200 operações mês sendo vendidas na nossa rede. Essas operações elas são bem diferentes. O pessoa física ele tem um ticket médio de mais ou menos R$35 mil,
já a pessoa jurídica tem um ticket médio de R$180 mil, mas a taxa ela anda muito em torno disso, 1,10, 1,20, 0,90, dependendo aí da composição de relacionamento, também do associado com a sua cooperativa e também sim das garantias eventualmente disponíveis. No site você encontra as informações da linha, que basicamente eu tenho falado aqui, mas se quiser, e sempre eu aconselho, se quiser ter uma informação um pouco mais precisa das características mais local, em relação a acesso a crédito, por exemplo, eu indico no próprio site encontrar a agência Sicredi mais próxima e procurar um de nossos gerentes. Todos eles estão capacitados para passar a melhor informação em relação à oportunidade local de acessar a linha. Nós estamos hoje presentes em praticamente todo o Brasil. Então, a Sicredi hoje tem uma rede de atendimento que com raríssimas exceções de alguns estados ainda a gente não está presente. Mas é claro que essa linha, até por ser nova, uma linha de apenas 2015, e também por ser uma linha nova no mercado, ela ainda não teve uma maturidade no Brasil de uma forma uniforme. Então hoje a região sul, ela responde por praticamente 80% da nossa carteira. Isso não significa que existe alguma preferência pela região sul ou que existe qualquer determinação de que os recursos devam ser alocados nessa região, não. Até quem conhece um pouco do mercado sabe que isso nem se faria tanto sentido assim, mas hoje, naturalmente, as cooperativas da região sul elas saíram na frente, se organizaram, os associados também entenderam que era uma boa oportunidade, que o próprio custo da energia aqui na região também tem determinado isso, e a carteira tem essa característica hoje. E aí o restante do Brasil divide os outros 20%. No segundo nível, vamos dizer assim, a região centro-oeste vem no segundo nível, ainda temos muitas oportunidades da região sudeste e também na região nordeste para crescer, e todo o Brasil tem condições de atender, a rede está disponível, a linha está disponível para todo o Brasil. Me diz uma coisa, em geral, quando o empreendedor, o integrador, ele vai acessar esses recursos, em geral, no que ele peca, o que falta, qual é o ponto que trava o investimento em geral? Eu diria que tem alguns pontos, tá? Primeiro, por parte do integrador, por parte do tomador do recurso, né? Entender que tem, né, especialmente conosco, com o BRD, normalmente tu tem mais de uma linha de financiamento, tá? Então, muitas vezes ele deixa de fazer o contato conosco no início do processo, vai fazer só lá no fim, né? E às vezes ele perde negócio por isso, né? Então a gente está à disposição, o banco tem técnicos para atender aí no horário comercial, durante a semana, e mesmo comigo, enfim, para orientar qual é a melhor linha para aquele cliente de quem está fazendo a interlocução ali, quem está dando assistência técnica ou vendendo equipamento ou fazendo os dois, tá? Esse é um ponto número 1. Questão número 2, né? É a questão das garantias, que normalmente isso acaba sendo um gargalo na ponta, né? E o banco exige, conforme eu falei, a garantia real. E às vezes o proponente não tem a garantia real para oferecer para o banco ou não tem a garantia real livre, tá? Tem vários tipos de garantias reais. Eu falei a garantia imobiliária, mas também tem fiança bancária, a gente pode fazer uma trava de uma aplicação financeira, a gente pode fazer um contrato de recebíveis se tiver um parceiro desses nossos que eu falei, desses bancos, né, das cooperativas de crédito. Enfim, a gente busca alternativas aí, mas realmente financiar só com equipamento, que é o que muitas vezes o pessoal solicita, a gente não consegue viabilizar aqui no banco com projetos de financiamento com essas condições, especialmente com esses prazos. Tá? E na questão de crédito, que também seria mais um gargalo, que depois inviabiliza, uma variável, né, um sistema de alavancagem que a gente considera muito importante quando financia a pessoa jurídica, que não seja microempresa, ou seja, aquela empresa que fatura mais de 5 milhões por ano, tá? Não é microempresa nem empresa de pequeno porte, o banco considera muito importante não financiar mais do que o PL contábil da empresa, né? Com aquela ideia de que normalmente o banco não coloca mais recursos de crédito do que os próprios sócios colocaram na empresa. Então, se uma empresa vem solicitar um financiamento do banco de 1 milhão, né, e o PL contábil dela é 600 mil, 500 mil, é difícil a gente conseguir viabilizar um projeto de investimento desse valor de 1 milhão. Porque normalmente nós limitamos ao PL contábil da empresa. Então, essa é uma informação interessante para aqueles projetos um pouco maiores e que, porventura, o pessoal esteja preparando para apresentar no banco. Tá? É um gargalo importante. Na verdade, assim, o integrador ele tem um papel importante, principalmente para
quando quem está adquirindo é uma pessoa física. Porque muitas vezes a pessoa física não tem o conhecimento necessário para avaliar se aquele sistema é viável, se aquele sistema, qual é a durabilidade, qual é o nível de produtividade. Então, o integrador é quem vai realmente prestar essas informações. O banco, ele vai estar muito atento a essas informações que o integrador vai disponibilizar. Todos os estudos, os preços, em quanto tempo que aquele projeto se paga, o que é que vai gerar efetivamente de energia, o que é que vai gerar de economia. Tudo isso vai ser mostrado para o banco e o banco vai... a atividade que o banco vai fazer de análise é atestar, ou melhor, ele vai analisar se aquelas informações são condizentes. Por quê? A gente não pode estar aprovando financiamento aonde tem informações que na prática ela não se configure. De repente lá está mostrando que o consumidor vai ter uma economia de X, quanto na verdade, na prática, ele vai ter só a metade disso. Então, isso é que o banco vai analisar. É mais a partir dos estudos que o integralizador realizar. Então, o que a gente vai fazer é isso aí. Inicialmente, nós vamos verificar se aquelas informações que estão na proposta apresentada ao banco são condizentes, não tem nada superestimado ou alguma coisa que na prática não se configure, e vamos verificar se aquilo dá viabilidade. Naquela lógica que eu falei. No caso de alto consumo, seja física ou jurídica, é preciso que o consumidor pague, somado a sua nova conta de energia e mais a parcela de financiamento que ele vai pagar, ele não pode pagar mais do que ele vem pagando da conta atual de energia elétrica, entendeu? No caso de pessoa jurídica e os projetos para locação, o que a gente vai verificar é a questão da viabilidade econômica. O projeto tem que se pagar, ele tem que gerar receita suficiente para pagar o financiamento e deixar ainda um lucro para a empresa. Então, o que na primeira análise, o que faz que o banco recuse não aprove o financiamento é se ele não é viável do seu ponto de vista financeiro, né? Outro ponto que é importante é a questão da garantia, né? No caso para a pessoa física, o banco já flexibilizou bastante, aonde pega somente o próprio equipamento. No caso de pessoa jurídica, a gente vai ter que ter garantias complementares. Então, eu sei que é um ponto sensível para os consumidores, mas no caso de pessoa jurídica, a gente vai ter que ter uma garantia real aí. E, obviamente, dentro de qualquer operação bancária de crédito, você tem que estar com um cadastro atualizado. Você não pode ir buscar um financiamento com o nome sujo na praça. Então, esse não é nem uma análise do banco, simplesmente o processo ele nem anda, porque se o seu cadastro não tiver ok. Perfeito. Acho que a primeira coisa mais importante, seja pessoa física ou pessoa jurídica, é entender o que ele está comprando. Em que sentido? Tá bom, eu quero comprar uma placa fotovoltaica para colocar em casa, tá bom. Qual o tamanho, qual o objetivo, qual o seu ganho, né? Qual o retorno disso, quanto que vai ter de redução na minha despesa, seja em casa ou seja na minha empresa. Então, se ele tiver isso pré-determinado, pré-definido, souber os valores, souber o que é equipamento, o que é serviço, tudo isso facilita demais, porque daí eu já sei o enquadramento. Então, eu sei tanto na pessoa física como na pessoa jurídica qual é o enquadramento que eu vou fazer, se é um empréstimo, financiamento, qual que é a melhor condição para ele. Então, ele entender o que ele vai comprar, qual o prazo que ele deseja, quanto que ele deseja mais ou menos ter de um valor de prestação que ele entende, principalmente no caso de pessoa física, ele entende ser compatível ao poder de repagamento dele, né? E aí isso tudo, naturalmente, o banco vai fazer análise a posteriori, mas se ele tiver essas informações iniciais, depois tiver todos os dados, principalmente numa pessoa jurídica, todos os dados plenamente atualizados em relação ao faturamento, o ganho que ele vai ter com o benefício que ele vai ter, né, de redução de custo versus investimento. Então, se ele tiver isso pronto, isso ajuda muito o gerente até a definir, aí também prazo, né, que ele quer, o gerente a definir a melhor solução para ele, porque como a gente viu, tem um portfólio completo.
eu vou ter que entender, na situação daquele cliente específico, de acordo com o rating dele, tudo, eu vou ter que entender qual que é a melhor solução para ele. Então, eu preciso saber dessas informações para poder até direcionar e trazer uma melhor opção para esse cliente, para que a gente não tenha até um direcionamento de uma linha que não é a linha mais adequada para ele naquele momento, né? Então, a informação dele para a gente é muito importante. Ser correntista ajuda demais, porque daí a gente já tem um histórico de relacionamento, facilita bastante o processo, né? Se ele não for correntista, a primeira instrução que o gerente de relacionamento dele vai ter vai ser o quê? Quais são os documentos necessários para uma abertura de conta. Quanto mais rápido também ele fornecer esses documentos, mais rápido a abertura de conta. A conta hoje é aberta extremamente rápida, né? De uma maneira extremamente rápida, dinâmica. Então, também ajuda, ele abre a conta num tempo mais curto e depois já consegue o empréstimo ou o financiamento que for mais adequado para ele, né? Então, essas duas bases, né? Tanto a informação do que ele vai adquirir, né? Qual que é o mini projeto dele, vamos chamar, e depois as informações efetivamente cadastrais dele, informações financeiras dele, que são muito importantes para a tomada de decisão e até direcionamento da melhor solução. Eu gostaria de finalizar aqui agradecendo, então, a sua participação. Muito obrigado por todas essas informações que você compartilhou conosco, né, e certamente serão muito valiosas aí para ajudar os empreendedores de todo o Brasil. Então, muito obrigado. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Ok, eu que agradeço, Márcio, e estamos sempre à disposição. Obrigado, Márcio. Mais. Eu que agradeço, Márcio, é um grande prazer estar aqui. O Bradesco, sim, quer ter um papel muito relevante nesse mercado, viu? Muito obrigado de novo. Obrigado, Márcio. Convido a todos aí, então, a conhecer o site do Sicredi, conhecer a linha, não só essa, linha de energia solar, mas todos os produtos e serviços do Sicredi, que com certeza agregarão muito aos empreendedores. Um grande abraço a todos.